Olá! Hoje a gente vai voltar para 1986, para um dia que, bom, certamente não saiu da memória de Pedro Velho. Um assalto à Caixa Econômica Federal. Exatamente. Um assalto com ares de cinema, né? Armamento pesado, um plano que parecia muito bem pensado. E uma fuga que cruzou a divisa do Estado. Impressionante. Sim, e a gente está se baseando em relatos da época, como os que constam em O Ousado Assalto de Pedro Velho, 1986. A ideia aqui é explorar os detalhes, né? Entender o que aconteceu e por que esse mistério continua. Perfeito. Então vamos lá. Imagina a cena. Pedro Velho, uma manhã que devia ser tranquila, sabe? Cidade pequena. Aquela rotina. Isso. A rotina quebrada de repente. O alvo, a Caixa Econômica dali. E levaram uma quantia que, para 1986, era alta. 60 mil cruzeiros. Era bastante dinheiro mesmo. Hoje pode não parecer tanto, mas na época, nossa. E o que chama atenção logo de cara é a precisão deles. Como assim a precisão? Bom, eles pareciam saber direitinho a rotina do gerente, o Júlio Avelino dos Santos. Sabiam que ele vinha de Goianinha naquele dia, trazendo dinheiro do Banco do Brasil para lá. Isso sugere informação privilegiada ou uma vigilância muito atenta. É a grande questão, né? E tem um detalhe que pesa muito nisso. Consta que um dos assaltantes perguntou na hora: "Vocês vieram buscar o dinheiro de Goianinha?" Tipo, muito direto. Nossa! Tão específico assim, isso muda tudo. Indica que não foi um ataque aleatório. E a ação em si? Foi rápida e violenta. 4 homens. Usaram espingardas, revólveres, renderam o gerente e o vigilante, o Carlos Alberto da Silva, sem chance de reação pelo visto. Pegaram 60 mil cruzeiros e... A fuga. Como foi isso? Aí é outro ponto que mostra a organização. Não foi um carro só, foram 3. Um Paraty, um Santana e um Voyage. E pegaram a BR-101, sentido Paraíba. Gil rápido. Montaram uma força-tarefa. O delegado Caruso Fonseca, o sargento Francisco Pereira, teve até apoio da Polícia Federal. E fizeram bloqueios nas estradas, imagino. Fizeram, mas não adiantou muito naquele momento. Os carros foram achados depois, abandonados. Mas os criminosos... já tinham sumido, levado dinheiro e desaparecido. Exato. E aí, a investigação começou a olhar para conexões maiores. Surgiram suspeitas de que esse grupo podia ser o mesmo de outros roubos ali na região. Canguaretama, Santo Antônio... Ah, então não era um caso isolado. Podia ser uma quadrilha mesmo, organizada, talvez atuando em mais de um estado. Essa era a suspeita. Uma quadrilha com uma rede talvez interestadual. O que, claro, tornava a investigação bem mais complexa para a época. A comunicação entre polícias de estados diferentes, a tecnologia, era outro cenário, né? Entendo. Essa capacidade de cruzar fronteiras, a logística da fuga... tudo isso deve ter complicado demais. Precisamente. E talvez seja por isso. Bom, apesar das investigações, das suspeitas de uma rede maior... O caso nunca foi totalmente resolvido. É isso? Exatamente. O dinheiro nunca foi recuperado. E os responsáveis, oficialmente, nunca foram identificados. Nunca foram presos por esse crime. Ficou como um episódio marcante, um caso notório lá em Pedro Velho. Uma história de audácia que virou quase lenda, então. Com mais perguntas que respostas. Um mistério que dura até hoje. Então, recapitulando. Planejamento detalhado, talvez com informação de dentro. Execução rápida. Fuga coordenada para outro estado. E um final em aberto. Nenhuma solução concreta. Exato. O que nos faz pensar, né? O que esse mistério não resolvido de 86, lá em Pedro Velho, nos diz sobre os desafios da segurança e da investigação naquela época, principalmente contra grupos que agiam assim entre estados. Boa pergunta. E quantas outras histórias parecidas, de crimes complexos, em cidades pequenas, talvez tenham ficado esquecidas, sem solução, esperando para serem contadas, né? Fica a reflexão. Pedro Velho guarda muitas histórias como essa, algumas contadas, outras esquecidas.
Se você viveu esse episódio ou ouviu falar dele, deixe seu relato nos comentários. Este foi o primeiro episódio da série Aconteceu em Pedro Velho. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.